Olá, eu sou Flávia Magalhães e hoje eu estou aqui para mais um episódio do podcast do Instituto Flávia Magalhães. Hoje eu estou aqui com enorme prazer com a doutora Raquel Arrelaro. Ela é especialista em gastro e hepatologista e a gente vem conversar um pouquinho como que os exercícios podem ajudar e quando eles pioram os quadros que têm envolvimento ali do trato gastrointestinal. Isso. Então a gente vai começar aqui, doutora, pode se apresentar. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, estou muito feliz em participar desse podcast. É um enorme prazer ter você aqui e vamos para as perguntas. Eu quero saber, assim, para quem sofre com refluxo, o controle de peso que vem através dos exercícios físicos, ele ajuda a melhorar essa condição de doença? Sim, Flávia, ajuda bastante. A gente sabe que nós temos as medidas comportamentais, né, para o controle da doença do refluxo gastroesofágico. Uma delas é a perda de peso, porque sabe-se que o ganho de peso, ele causa uma alteração e um acúmulo de gordura na transição gastroesofágica. E isso interfere no funcionamento do esfíncter esofágico inferior, que fica entre o estômago e o esôfago. Então, como a gente tem uma alteração no funcionamento motor desse esfíncter, por acúmulo de gordura nessa transição, acaba acarretando o refluxo. Entendi. Então, além dessa medida, né, da perda de peso, outras medidas são importantes, como cessar o tabagismo, evitar refeições volumosas e deitar logo em seguida. Então, o adequado é esperar de 2 a 3 horas para poder deitar. Uma posição interessante para deitar, quem deita de lado, né? O interessante é deitar em decúbito lateral esquerdo. Para ajudar no fluxo. Isso ajuda, evita o refluxo. Outras medidas também são evitar certos alimentos que são gatilhos para o refluxo. Então o paciente verificará, né, quais os alimentos propiciam refluxo nele. Então condimentos, excesso de café, bebidas gaseificadas, refrigerantes, alimentos gordurosos. Legal. Outra medida interessante é elevar a cabeceira cerca de 15 centímetros. São medidas comportamentais e que ajudam muito no controle da doença do refluxo. Sim. Outra pergunta que os pacientes me fazem bastante, para quem vai começar ou já faz exercício há algum tempo e recebe o diagnóstico, a hérnia de hiato, ela pode ser um impedimento para a pessoa se exercitar? Como é que funciona? Em geral, a hérnia de hiato não é um impedimento para o exercício físico. Né? Sempre tem que avaliar que tipo de hérnia de hiato o paciente tem, né? O grau dessa hérnia, se é uma hérnia volumosa, se essa hérnia requer um tratamento conservador, né? Só com medicamentos e mudanças de hábitos, ou um tratamento com cirurgia, em geral naquelas hérnias volumosas, onde o estômago migra pro tórax, mas em geral não é uma contraindicação para a atividade física. Uma das recomendações é evitar, né, refeições volumosas e a prática de atividade física logo em seguida. Sim, fazer algo mais leve. Isso. Para poder treinar. Isso. E depois... E claro, a gente sabe que a gente vai tratar de acordo com os sintomas, né? Em geral, as hérnias pequenas não levam a sintomas e não é uma contraindicação à atividade física. Entendi. Muito bom saber sobre isso, porque é uma questão que aparece muito. Isso. Outra coisa, por exemplo, o exercício físico, ele pode ajudar o corpo a melhorar a sensibilidade com relação à insulina. Aí a pessoa tem uma alimentação ali desregrada, ela está pré-diabética, ela começa a se exercitar. Tem como ela retornar, tratar esse quadro com atividade física? Sim, nós sabemos que a atividade física, né, ela aumenta, ela diminui os níveis de glicemia, ela diminui a resistência insulínica. Então, a atividade física propicia com que a insulina, né, ela atue melhor nas células. Então, captando mais o açúcar ali que está no sangue da alimentação. Isso, atue nas células adiposas, musculares, né? Então, a atividade física, ela diminui sim a resistência insulínica e ela é fundamental.
Que legal. Então eu posso estar pré-diabético e deixar de estar pelo simples fato de mudar meus hábitos Isso, com relação à alimentação e exercício. Perfeito. É isso, doutora? Isso mesmo. Ah, que lindo, hein? É algo que a gente pode fazer de dentro para fora, Sim, né? Isso é maravilhoso. Com certeza. Outra pergunta muito comum é assim, ó. Eu consigo controlar os meus níveis de colesterol e triglicéridos através de exercícios físicos? Sim, também conseguimos controlar, né? Sabemos que a atividade física, ela melhora a parte cardiovascular, pulmonar e metabólica. Muito bom. Ajuda Então, bastante. assim, se eu estou ali desregulado com triglicéridos, colesterol, eu começo a fazer, tem algum tipo de atividade específica que ajuda, assim, mais ou menos nesse controle? Nós podemos complementar, né, a atividade aeróbica com a atividade de força, Treino de resistência. Ah, que legal. E isso vai somar nos exames de sangue. Isso, porque vai somar melhora nos exames de sangue. Os estudos mostram, Flávia, que os exercícios de resistência, de força, eles aumentam a produção, a secreção de insulina. Então, esse é outro benefício para os exercícios de força. Que legal. Isso é fantástico, né? Porque você está usando recursos endógenos para transformar a sua qualidade de vida, ter mais qualidade de vida e saúde, né? Além de liberar substâncias boas, né? Sim. Neurotransmissores que melhoram também a saúde mental. Sim, que é importantíssimo para que a gente sinta o bem-estar. Isso. Né? É importante o sono, é importante estar se sentindo bem. Então o exercício colabora para tudo isso, Sim, isso é maravilhoso. Com certeza. Agora, vamos entrar, doutora, num assunto meio polêmico. O uso de suplementos e anabolizantes é para todo mundo? Não, não é para todo mundo, Flávia, e esse é um assunto que a gente está debatendo bastante, todas as sociedades estão debatendo muito, e é um assunto que você tocou fundamental. A gente sabe que hoje existe um culto, né, pelo corpo perfeito, disseminado aí pela mídia, por alguns profissionais de saúde, atletas e influenciadores. E que não tem nada a ver com ser saudável, não né? Não tem. Tem a ver com aspectos físicos. E que, então, as diversas sociedades, né, elas ressaltam que o uso de anabolizantes para fins estéticos e de performance é proibido, né? Porque nós temos... nós temos indicações precisas para o uso de terapia hormonal. Né? Quais seriam essas indicações? Para pacientes em transição transgênero, né? E para homens com hipogonadismo, para homens que não produzem a testosterona. Essas são indicações específicas e que nós utilizamos doses para tratamento e com comprovação científica. Diferente do que está sendo usado hoje, infelizmente, para fins estéticos. Sim, porque tem muitas pessoas morrendo por conta disso. Né? Muitas, nós sabemos que essas pessoas utilizam doses excessivas. Primeiramente, não tem indicação de ser utilizado e usam doses excessivas e que acabam ocasionando eventos adversos gravíssimos até fatais, como infertilidade, aumento de acne, aumento de pilificação, insuficiência cardíaca, arritmias, hipertensão, morte súbita. A televisão, né, tem transmitido vários casos, né, de morte súbita, que pode estar relacionada, sim, com o uso do anabolizante. Sim, e o mais engraçado é que é muito só para mostrar o físico. Tudo bem, isso faz parte, mas você não constrói força através de, né, fazendo o uso de anabolizante. Não. Já foi comprovado que quando você treina sem anabolizante para o treino de força, realmente você vai conseguir fazer o seu corpo funcionar e usar mais fibras musculares e você vai desenvolvendo musculatura. E você tem realmente a força que é necessária para sustentar o seu corpo e você ser saudável. Quando você usa um anabolizante, você infla, mas você acaba não tendo a força muscular necessária para viver uma vida equilibrada e saudável. Então é muito um desenvolvimento, uma percepção mesmo de que será que vale a pena só para
fins estéticos por um período, né, ali curto de vida, sim. você fazer uso de algo que vai reduzir o seu tempo de vida, né? Isso é muito... O uso, né, de anabolizantes leva a casos de toxicidade hepática, insuficiência hepática, transplante hepático, leva também a distúrbios psiquiátricos, gera uma dependência, porque o paciente fica dependente ao uso do anabolizante, mudanças comportamentais, mudanças de humor, agressividade. Sim, até porque quando você faz o uso de um hormônio, o seu corpo deixa, né, de produzir aquele hormônio porque está muito disponível para o corpo, ele entende que não precisa produzir. Acaba bloqueando o eixo de produção. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência do quanto isso é... O quanto não é saudável, né? Você construir um corpo através de um anabolizante. E suplementação também, né? Não é todo mundo que precisa suplementar. Não é todo mundo que precisa suplementar. Nós temos suplementos, né, à base de proteína, whey, creatina, que tem os benefícios, né, para a construção de massa muscular, mas sempre o uso tem que ser supervisionado por um profissional de saúde, pelo risco. Nós sabemos que pode ter um risco de insuficiência renal, outras complicações pelo uso excessivo de suplementação. Às vezes, somente com uma dieta adequada já é o suficiente para o que o paciente deseja, né, para o ganho de massa muscular associado. É muito mais saudável a absorção através da via de alimentos, né? Sim, do natural. Que você ficar fazendo isso através de comprimido. Isso tem que ser falado e as pessoas entenderem que é muito mais saudável você ter todas as vitaminas e os suplementos que o corpo precisa através da sua alimentação do que comer errado e ficar tomando pílula para suprir essas necessidades, certo? E nós sabemos que as hipervitaminoses também acarretam outros problemas de saúde. Sim, então, isso é interessante falar, porque as pessoas têm essa cultura do comprimido. Isso. Mas assim, tem que ser tudo com muito... Tem que ter indicação médica, tem que ter alguém ali te falando, olha, toma isso aqui, você precisa disso, você não precisa disso. Porque o funcionamento do corpo é algo maravilhoso e tem que ter uma homeostase de equilíbrio, né? Certeza. Não é qualquer coisa que você sai tomando porque você acha que você está precisando. Então, você vê muita gente tomando, suplementando, porque, eu acho que eu preciso disso. Sim. E não funciona assim, E não funciona. Na verdade, às vezes precisa, né, de uma boa orientação dietética. Sim. E que já vai suprir a necessidade. Sim, isso é informação muito boa. Isso é bem legal. Doutora, existe algum sinal digestivo, algum sinal assim que é importante que a pessoa procure um médico? Se ela quer ter saúde, qualidade de vida, ela não pode ignorar aquele sinal que está aparecendo para ela? Nós temos alguns sinais e sintomas relacionados ao aparelho digestivo que podem ser um alerta, né? E como constipação, intestino preso. Então, a constipação não é normal. Não é normal. Ela é um sinal de que algo no teu corpo ou na tua alimentação tá fora, não tá regulado. Isso, tá inadequada. Tá inadequado. Isso. Como pouca ingesta de água, falta de fibras, falta de atividade física, né? Porque o exercício ajuda nos movimentos peristálticos, né? E ele vai ajudar nesse trânsito. E isso é muito interessante saber. Isso. Antes de você, às vezes, achar que é normal ficar constipado, não ir no banheiro todo dia. Isso não é normal. Precisa procurar um médico para que isso seja visto e entender o que está acontecendo ali com você. Isso. Além disso, casos de sangramento nas fezes, pacientes que têm sintomas de entalamento, quando o alimento para. Aquela sensação que entalou ou impactou, né, parou aqui no meio do peito o alimento, isso é um sinal de alarme, precisa ser investigado. Então assim, comi pouco e não estou passando bem, sinto que a comida não desceu legal. É interessante que eu busque orientação médica. Sim, porque isso não é normal. Especializada. Isso. Interessante saber. Sim. Muito bom. E para se ter boa saúde, o que a doutora indica, assim, num geral, para quem quer fazer atividade física, quer ter uma vida mais leve, mais saudável, qual o caminho para construir isso?
Eu queria tocar num ponto, né, Flávia, que hoje nós estamos, né, vendo muitos casos relacionados com a esteatose. Né? A esteatose hepática. Hoje a gente sabe que a esteatose hepática associada à disfunção metabólica tem se tornado cada vez mais prevalente, né? Sim. Por quê? Quais são os fatores, né, de risco cardiometabólicos? Então, sobrepeso, a obesidade, IMC acima de 25, né? Aumento da circunferência abdominal, diabetes ou pré-diabetes, hipertrigliceridemia, quando o triglicérido está acima de 150, ou quando o colesterol, o HDL, abaixo de 39 em homens e abaixo de 50 em mulheres, a hipertensão. Esses são fatores de riscos relacionados para a síndrome metabólica. Entendi. Então, a gente sabe que hoje a esteatose relacionada à disfunção metabólica é a principal, né, causa de doença hepática crônica, ou seja, a esteatose em uma porcentagem da população pode gerar uma inflamação, uma fibrose e uma cirrose e as suas complicações da cirrose, né? Nós temos uma população mais sedentária, consumindo mais ultraprocessados, processados, com uma alimentação inadequada. Sim. Para quem não conhece o termo, esteatose é acúmulo de gordura no fígado. Isso, acúmulo de gordura. Isso é muito comum. Você vai fazer um exame de rotina, o médico fala, olha, você está com esteatose grau. Então, é uma doença que é um problema, né? Que você percebe que tem hoje em dia é comum você observar isso nos exames. Sim. E a pessoa chega e ela não sabe como tratar, o que fazer. Se ela chega para a doutora, qual é a indicação? Como tratar esse problema? Então, a esteatose relacionada à disfunção metabólica exige um acompanhamento multidisciplinar. Então, um acompanhamento, em geral, com uma nutricionista, com o hepatologista, com atividade física. Hoje, o recomendado, né, em adultos com esteatose, 150 minutos por semana de atividade física moderada ou cerca de 75 minutos de atividade mais vigorosa por semana. Então assim, não é só tomar o remédio que vai passar. Não. Você precisa ter uma ação ali para que você consiga reverter esse quadro. Isso. Então, e atividade física é fundamental. Eu não consigo fazer essa frequência de atividade física, que é o ideal. Faço o possível. Sim. Por exemplo, eu não consigo, eu não estou preparada para fazer o cardio, por exemplo, que vai me ajudar. Mas pensa numa construção. Isso. Começa, eu não consigo fazer esse tempo que é exigido, que é recomendado. Faço o mínimo. A gente tem que ter uma vida cada vez menos sedentária. Certo. Então, o mínimo já vai ajudar bastante. Então, entre o ideal e o possível, faça o possível que está a seu alcance. Eu só consigo aos finais de semana, sábado e domingo. Então, tira um tempo para fazer no sábado e no domingo. Sim, não tem desculpa. Não tem. O negócio é faça o que você pode. Começa do jeito que você pode. Isso. E você vai construindo ali essa realidade. Porque muitas vezes a pessoa se sente velha, não consegue começar, ela acha que aquilo não é para ela, porque exercício é para jovem. Isso tudo é crença, é tabu, né? Na verdade, o exercício é para todas as idades. E ele não ajuda somente o corpo na parte estética, ele ajuda muito no metabolismo, que é o que a doutora está contando e conversando com a gente aqui. Então é muito importante que para o tratamento não fique só na medicação, porque a medicação ela é importante, sim, mas somente ela vai ficar faltando a outra parte, que é pôr o corpo em movimento. É isso, doutora? Isso mesmo, nós temos a base, né, as mudanças comportamentais, dieta, atividade física, e claro, tem alguns casos que exigem medicação, né, usos específicos de medicação para perda de peso, é uma complementação. Sim. Uma complementação. E tudo isso precisa da orientação para a pessoa conseguir ali realmente construir uma vida saudável. Isso mesmo. Muito interessante. E a gente sabe, né, Flávia, que a atividade física, ela melhora então a composição corporal,
aumenta ganho de massa magra, diminui gordura visceral, Sim. melhora a composição óssea, diminui o risco de fraturas, queda, né? Sim. A gente sabe que com o Trata a osteoporose, né? Sim, trata a osteoporose. A gente sabe que com o envelhecimento, naturalmente, você se torna um paciente, né? Uma pessoa mais frágil. Sim, e o exercício é o único caminho para que você faça o inverso dessa caminhada de só envelhecer, né? Dentro desse processo de envelhecimento, quando você treina, você faz exercícios com carga, com força e faz o cardio, você consegue não só ficar com o passar do tempo com a perda, mas você consegue restabelecer aquilo que você estava perdendo quando você não treinava. Sim. Então, como é importante o exercício hoje para quem quer construir qualidade de vida, porque muitas pessoas acham que o exercício é só para ficar bonito, treinar força é só para ter um corpo forte e bonito. Não, treinar o corpo serve para que você tenha saúde, bem-estar, qualidade de vida, longevidade, né? Para que você consiga exercer as funções na melhor idade, quando você envelhecer, quando você... É uma construção, essa consciência é maravilhosa e... A estética é uma das consequências. Sim. Mas a gente tem que procurar a saúde, né? Sim. Ter saúde com qualidade de uma forma saudável. Sim. Pensando sempre no que o corpo, no que é interessante você entregar. Conhecendo o seu corpo para você entregar o que tem de melhor para ele. Isso. Para construir saúde. Saúde. Muito bom, doutora. Fantástico a conversa. A doutora quer colocar mais algum ponto? Quer falar alguma coisa sobre? Não, eu gostaria só de reiterar mesmo o uso de anabolizantes. Tá. Hoje existe uma glamorização e uma banalização do uso anabolizante, e a gente sabe que é proibitivo para uso estético e de performance. Então, todas as sociedades, endocrinologia, hepatologia, urologia, gastro, nós proibimos o uso para fins estéticos e de performance. Certo. Então eu queria que tá cada vez mais evidente esse assunto, e os eventos adversos acontecem e podem ser até fatais. Sim. Muito bom, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse foi ótimo. Mais um episódio do podcast do Instituto Flávia Magalhães. É um prazer ter vocês aqui e até o próximo episódio.